A mudança deve ser sempre vista como uma mola propulsora da criatividade e da inovação. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos que as grandes mudanças ocorreram justamente nos momentos de crise, como nas guerras, nas batalhas. A tecnologia evoluiu nesses momentos, novos medicamentos foram descobertos e até mesmo o mapa do mundo foi redesenhado quando nações entraram em conflito. Isso não quer dizer que as guerras sejam boas, mas é inevitável. Nós percebemos que quando nós somos colocados sob pressão, nós procuramos fazer com mais coisas com menos recursos. E sempre descobrimos maneiras melhores de fazer as coisas, maneiras de inovar. As empresas antigamente mudavam pouco, porque existia uma pressão menor do mercado e da concorrência. Hoje o mercado é muito dinâmico. E isso força a empresa a acompanhar o ritmo para não desaparecer, para não sucumbir. As mudanças internas, elas também geram oportunidades, porque elas tiram as pessoas da zona de conforto e realocam os talentos. Muitas inovações dentro de uma empresa ocorrem quando pessoas diferentes se encontram, se juntam, unem as suas ideias e passam a produzir mais e melhor. Mas isso é difícil de acontecer se não existir uma certa dose de mobilidade interna e uma boa comunicação também entre as pessoas e os departamentos. O mesmo princípio vale para sociedades e parcerias de negócios. Quando diferentes recursos se encontram para criar algo maior, aí as coisas também funcionam. Nós costumamos chamar isso de sinergia, né? Palavrinha que já é usada no vocabulário do empreendedor e das empresas. É quando o todo acaba sendo maior do que a soma das partes. Um colaborador trabalhando numa empresa, ele deve enxergar esses momentos de mudança, de transição, como oportunidades, tanto de descobrir novas capacidades para si mesmo, como de encontrar ideias em colegas novos com quem ele vai trabalhar. O profissional de hoje, ele deve ser flexível, ele deve ser maleável, ele deve ser capaz de ser espremido e suportar a pressão, saindo da pressão enriquecido e não destruído. Assim como acontece com os materiais, os mais duros, os mais rígidos, são os que sofrem maior destruição quando são colocados sob pressão. Assim é o profissional também diante da mudança. O medo das mudanças é natural, mas é também o que sempre impulsionou o homem a buscar novas fronteiras. Ninguém sobe uma montanha se não tiver medo de cair da montanha. Ninguém entra em campo para vencer o adversário com tranquilidade, embora os jogadores sempre falem que estão tranquilos, né, na entrevista antes do jogo. É preciso adrenalina para a gente funcionar a todo vapor e superar os nossos limites. Outra característica que o profissional deve ter é ser curioso. Já pensou como seria o mundo sem inventores? Mas nós temos tantas coisas hoje que nos beneficiam, é resultado de um batalhão de curiosos que ao longo dos séculos não se contentou que as coisas permanecessem sempre iguais. Inventores são pessoas que enxergam um problema, mas não o veem como um problema. Eles veem um desejo de transformar aquele problema em uma oportunidade. Pessoas curiosas vivem a vida mais intensamente. Elas não se acomodam. Eu creio que esse deve ser o perfil, deveria pelo menos ser o perfil de cada profissional, independente da sua atividade. Existem oportunidades de melhoria em qualquer área de uma empresa. E quando alguém descobre uma forma de mudar, uma maneira de mudar, de fazer alguma coisa melhor, isso pode ser uma oportunidade a mais para demonstrar também a sua capacidade profissional e subir na sua carreira. Eu acredito muito na criação individual e na soma de estalos criativos. Os grandes criativos são indivíduos, não são equipes. Mas o resultado da sua criação acaba sendo amplificado pelo trabalho da equipe. A empresa jamais deve bloquear a criação individual sob o pretexto de que todos devem trabalhar em equipe para buscar um consenso. O consenso é burro, o consenso é a média. A média vai estar sempre abaixo da capacidade do melhor membro da equipe, da grande ideia da equipe. É preciso estimular a criatividade individual, sim, e buscar somar os seus resultados. Mesmo a criatividade individual, ela se baseia nas ideias de muitas pessoas para poder acontecer. Portanto, para que as coisas aconteçam, é preciso que as pessoas conversem dentro da empresa, troquem ideias, sejam estimulados a colocar na mesa suas opiniões, por mais absurdas que possam parecer. Um dia eu conheci um empresário em um aeroporto, ele me contou que trabalhava de consultor em uma empresa de agronegócios. Um dia ele apresentou à empresa um plano de exportar mel brasileiro para os Estados Unidos
e foi ridicularizado por todos na reunião da qual ele participava. Acharam a ideia dele absurda. Naquele momento ele teve um lampejo de empreendedorismo e disse que ele mesmo ia colocar em prática a ideia. Aí os executivos da empresa perguntaram como ele pretendia fazer aquilo. Ele respondeu que o momento de saber como já tinha acabado de passar e eles não aproveitaram. Foi aí que ele se transformou em um exportador de mel. Quantas histórias e grandes ideias nasceram de funcionários de empresas que foram ridicularizados e acabaram se transformando em grandes empreendedores. O marketing, e conhecer marketing, é importantíssimo para saber identificar, analisar e atender os desejos e as oportunidades do mercado. Mas a empresa e o profissional devem fazer isso levando em conta os recursos de que dispõem. Entre esses recursos estão as capacidades individuais e coletivas, tanto internas da empresa, dos seus colaboradores, como externas, dos seus parceiros de negócio. O marketing deve sempre começar qualquer ação como uma cozinheira começa antes de preparar o jantar. Ela pergunta: o que nós temos na despensa? É assim que ela começa. Com a ajuda de recursos humanos, o marketing também deve fazer um mapeamento, e a empresa como um todo deve fazer um mapeamento das capacidades que tem antes de entender, de tentar entender como fazer o casamento desses recursos, recursos materiais, recursos físicos, recursos humanos, recursos de talentos, com as necessidades e os desejos do mercado. É assim que acontece no desenvolvimento de qualquer produto, de qualquer serviço. Tendo isso em mãos, aí sim você pode trabalhar melhor somando capacidades detectadas para gerar um maior ganho de produtividade, ou então trabalhar melhor na criação de novos produtos e serviços. É claro que nada disso acontece se não existir o elemento motivador, que geralmente é visto como ganho financeiro, prazer de exceder, expectativas, prestígio, de avançar, né? E coisas assim. Isso tudo é inerente ao ser humano. O maior ativo de uma empresa são as pessoas. E quando a empresa não entende o comportamento humano, ela acaba extraindo apenas o mínimo que cada colaborador é capaz de dar. E isso principalmente em épocas de mudança como essa em que nós vivemos.